para começar o dia hoje, literalmente no 12. Bora transbordar na vida dessas pessoas. Gente, hoje nós vamos falar de um assunto, continuar o assunto de ontem, que foi um assunto que vocês gostaram muito, vocês me questionaram muito, vocês perguntaram muito. E a gente teve muita interação sobre esse tema, né? Sobre essa questão de você ter essa obediência à tua fé. Olha os passarinhos querendo participar da live. Adoro, gente. Tá cheio de passarinho aqui ao redor. Que lindos. E quando eu hoje fui preparar o conteúdo para agora de manhã, me veio à mente tantas coisas que a gente ontem começou a falar, tantas perguntas que a gente teve, e eu falei, não, vamos seguir esse tema. Então, quando a gente entende que a gente precisa ser obediente à fé em Deus, ao nosso Deus, quando a gente entende que, como ontem a gente comentou, que o medo ele é um contador de histórias, né? E lá em Provérbios diz que o cavalo está preparado para a vitória, mas a vitória pertence ao Senhor. Ou seja, quando você tem uma esperança no cavalo, as coisas não vão acontecer. É como se Deus estivesse falando para você assim, ó, prepara o cavalo, mas a gente não vai usar o cavalo. Então o que isso significa? Que se você tem, se você está preparado, se você está abastecido, se você está muitas vezes sendo obediente naquilo que Deus tem colocado na tua vida, o caminho vai ser aberto, as coisas vão acontecer e muitas vezes você nem vai precisar usar aquele cavalo. Então quando a gente vai para aquela história de que os discípulos estavam com espadas na mão e os soldados chegaram para pegar Jesus, Pedro levantou a espada e praticamente tirou a orelha fora do cara, que ele bateu com a espada. Não é de se duvidar, né? Porque ele era pescador, ele não era ele não era uma pessoa que tinha tantas habilidades com espada. Ele simplesmente arrancou a orelha daquele soldado ali. Ou seja, era para ele usar, não era, Deus falou assim, Jesus falou para ele assim, usa a espada? Não, Jesus falou, se prepara, fica com a espada na mão. E aí Jesus olhou para ele e falou, Pedro, o que você fez? E ele deve ter respondido assim, uai, você não mandou ficar com essa espada, você não mandou pegar a espada? Sim, eu mandei pegar a espada, mas não usar a espada. Então quando a gente entende essa obediência, esse feeling da preparação que você precisa ter e dos passos necessários que você precisa ter para chegar aonde você precisa, a gente começa a entender um monte de situação. E quando eu olho para esse Provérbios, deixa eu só mudar a música aqui de fundo. Por essa aqui. Pronto. E quando a gente começa a entender sobre essa obediência, quando a gente começa a entender sobre esse ouvir daquilo que Deus quer que aconteça na nossa vida, a gente começa a entender o porquê que a vitória ela é construída, a vitória ela chega. Então você precisa entender uma coisa, você precisa estar preparado para a batalha, mas nem sempre você vai usar aquelas armas, aquelas ferramentas que você usou, mas você precisa estar preparado. Preparado é estar o quê? É estar pronto. É você estar pronto para fazer aquilo que você precisa fazer. Quando nós entendemos que a fé é a ação, a fé é aquilo que você vê feito, é a fé decidida. Quando a gente fala tanto desse termo fé decidida, simplesmente é porque a gente está vendo aquilo concretizado, aquilo que você tanto sonha, aquilo que você tanto quer, você consegue vivenciar. E aí no meio de tudo isso, é lógico que tem as decepções, tem os desafios, tem as coisas da história que acontece aqui, que são as circunstâncias no caminho, que vão te fortalecendo. Mas uma coisa você precisa entender, o amor de Deus, ele nunca falha. Você vai se decepcionar com pessoas, você vai se decepcionar com circunstâncias, você vai se decepcionar com profissão às vezes, você vai se decepcionar com várias coisas. Mas o amor de Deus, ele nunca vai falhar. Escreve isso aí. O amor de Deus, ele nunca vai falhar. Escreve isso. Escreve isso aí. O amor de Deus, ele nunca falha. Escreve isso aí. Escreve isso agora. O amor de Deus nunca falha. Lembra do que nós falamos ontem? A esperança, ela vai te levar até a porta. A esperança vai fazer com que você sinta aquele impulso. Mas a fé é o que vai fazer você ir lá e abrir a porta. E você ver e vivenciar aquilo que você precisa vivenciar. Então, escreve aí no dia de hoje.
O amor de Deus nunca falha. O amor de Deus nunca falha. O amor de Deus nunca falha. E aí, eu quero falar para vocês que quando acontecem circunstâncias, quando acontecem situações dentro da nossa vivência, da nossa história, da nossa vida, acontece ali a entrada de um trauma. E o que acontece? Esse bloqueio, ele vai trazer o quê? A esperança negativa. E a esperança negativa, como nós começamos a falar ontem, existe a esperança em Deus, a esperança positiva e a esperança negativa. Então a esperança negativa é quando você alimenta dentro de você aqueles pensamentos agorentos, pensamentos de agouro, pensamento de que não vai dar certo, pensamento de que é um incômodo constante. Quem aqui já sentiu um incômodo constante que fala assim, nossa, faz parte da tua cabeça, tá ali o tempo todo te levando, te conduzindo, uma sensação de algo ruim que vai acontecer? E essa sensação ruim, ela pode estar vindo simplesmente de um trauma, de um bloqueio, de algo que aconteceu. E você acostuma tanto esse espírito de algo ruim, ele se torna tão familiar na tua vida, que você começa a achar que aquilo faz parte. E você começa a alimentar a esperança de um espírito maligno, ou seja, do mal, pressentimento, daquilo que vai acontecer de errado. E aí, Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. O espírito agorento, ele está sempre pensando em algo ruim. Ele sempre está trazendo para você esse sentimento de que algo ruim vai acontecer e você nem percebe disso. Por quê? Porque é tão comum, é tão familiar, faz tanta parte de você que você acostumou viver daquele jeito. É um padrão emocional que você acolheu, é um vício emocional que se desenvolveu ali e muitas vezes já se tornou normal para você, já se tornou uma realidade para você. Então, é muito nítido para mim que quando as circunstâncias, quando acontece alguma coisa na tua caminhada, no teu desenvolvimento, e aquilo de forma inconsciente fica ali, o espírito maligno, ele toma conta daquilo ali e fica enfatizando aquilo na tua mente. A trilha neural, quando a gente fala de mente, de neurociência, vai disparando ali para você, de fisiologia mesmo, vai disparando para você, vai lembrando você daquilo que é negativo, da sensação negativa, e muitas vezes você vai alimentando isso. Então, é incrível quando a gente pega algumas partes da Bíblia, a gente começa a aprofundar. Em Mateus 17 fala assim, que Jesus, ele leva 3 discípulos, né? 3 discípulos aonde Jesus foi transfigurado. E é incrível como a gente percebe que a circunstância levou ali Jesus a escolher aqueles 3. E quando Jesus escolhe aqueles 3 discípulos, Jesus escolheu aqueles 3 discípulos para ir com ele, 9 ficaram se perguntando. Eles estavam ali numa discussão, quem era o mais preferido, quem era o escolhido, quem era o mais preferido. Aí Jesus vem, levanta e fala assim, não, vamos comigo, Pedro, João e Tiago. Ou seja, ele simplesmente escolheu os 3 que para ele eram os mais pancada, né? E os outros 9 ficaram ali. E aí nessa história conta que chegou um pai e carregava um filho nos braços e aquele filho, ele estava endemoniado e precisava tirar aquele espírito ruim. E ali simplesmente ficou os 9 tentando expulsar o demônio, não conseguiu. Quando Jesus chegou, simplesmente ele olhou e falou, sai daqui agora, e tudo aconteceu. E aí esses 9 olharam para Jesus e falou assim, uai, mas por que a gente não conseguiu fazer isso? E aí Jesus olha para eles e fala assim, se a sua fé fosse menor ou do tamanho de um grão de mostarda, que é desse tamanho o grão de mostarda, não sei se vocês já viram, você teria conseguido. Então, quando Jesus fala isso, Jesus fala, a tua fé é muito pequena. Ou seja, os caras estavam andando com Jesus, estavam vendo Jesus e não deram conta de fazer. Por quê? Pequenez da sua fé. Jesus fala assim, pequenez da sua fé. Como se a fé fosse do tamanho de uma semente de mostarda, se a sua fé fosse do tamanho de uma semente de mostarda, você teria conseguido. Agora você calcule o tamanho que é a tua fé, o tamanho que é a nossa fé, o tamanho que é essa fé que nós estamos carregando aqui. E Jesus olhou para eles e falou, você não conseguiu porque é só um pouquinho de fé. E aí quando a gente pega a palavra pequenez, lá no grego significa prever, ou seja, prever.
Ele não está dizendo a sua fé é menor que um grão de mostarda. Ele está dizendo que você não conseguiu porque você não continuou lutando. Então pega essa. Simplesmente vocês não continuaram lutando. E quando você desiste da luta, você não chega à vitória. Presta atenção nisso, quando você desiste da luta, você não chega à vitória. Então por que você não conseguiu expulsar e completar aquilo que você precisava fazer? No caso dessa história ali de Jesus que está falando, e aí vocês trazem para a vida de vocês hoje. Porque muitas vezes você parou de acreditar. Quando você acredita no negativo, quando você acredita no medo, quando você olha para o medo e fala assim, nossa, eu tenho medo disso. Nada mais é do que você está acreditando no espírito maligno, você está acreditando no maligno. O medo é o abastecimento da fé negativa. Grace, como que eu paro de ter medo? Eu tenho que desmistificar os medos que estão ao meu redor. Eu tenho que desmistificar as coisas que estão acontecendo ao meu redor, porque a maioria dos problemas e a maioria dos medos são coisas que acontecem aqui na tua cabeça. Não são coisas que são reais, que são vivenciadas, mas são coisas que estão sendo enfatizadas aqui na tua mente o tempo todo. Você acredita que aquilo te dá medo, te dá pânico, simplesmente você está dando ali, você está acreditando que aquele bicho vai fazer alguma coisa com você. Ou seja, você não está acreditando em você, você está acreditando naquilo ali. Travou aí, gente? Poxa, hoje que eu vim no monte, travou. Travou? Voltou? Hoje que eu vim no monte, não é possível. Tá ok agora? Tá bom. Estão me ouvindo? Voltou? Ok. Então, presta atenção numa coisa. Quando você estimula, quando você desenvolve, quando você continua tendo medo, nada mais é do que você está estimulando aquilo que o maligno quer que você estimule. Quando você tem a fé, ou seja, o medo é a fé no Deus errado. Presta atenção nisso para que você comece a estimular a fé positiva ao teu redor. Então, o medo... o sentimento de fracasso, o sentimento de que não vai conseguir, isso é tudo sentimento que o maligno ele quer colocar dentro de você para cada vez mais você sustentar isso. Então a fé ela é ligada à perseverança e você precisa se manter na luta. Quando você persevera, você se mantém na luta. Então o que eu tenho que entender? Que quando eu alimento o medo,
eu estou falando, eu acredito nisso. Eu acredito que essa aranhazinha pequenininha, ela pode me engolir. Eu estou dando crédito maior àquela coisa que não tem como acontecer. Eu estou dando crédito maior a uma situação que não tem como acontecer. Porque se eu tenho medo é porque eu acredito. Então escreve aí, eu só tenho medo quando eu acredito. Então, se você tem medo que algum negócio teu não vai dar certo, é porque você está acreditando nisso. Se você tem medo de pegar o teu carro e dirigir porque vai acontecer um acidente, é porque você está acreditando nisso. Baseado em quê? Baseado em circunstâncias que aconteceram no seu passado e que ficaram ali dentro do teu subconsciente, e você está sendo estimulado a pensar coisas negativas. Ou seja, o espírito negativo, o espírito maligno, ele toma posse de situações que aconteceram na tua vida, é onde a gente fala que são os bloqueios, as travas emocionais que aconteceram literalmente na tua história, na tua vida, e o inimigo ele entra ali e faz o quê? Ele fica fomentando aquilo, ele toma posse daquilo, para ficar enfatizando aquilo o tempo todo. Então cada vez que você reclama, olha o dia amanhecendo, que lindo, e a lua continua ali, ó. Então, cada vez que você reclama, você está tocando uma sinfonia pro diabo. Cada vez que você fala mal de alguém, você está tocando a sinfonia do diabo. Cada vez que você simplesmente olha para algo negativo, você pensa negativo, você está tocando a sinfonia do diabo. Cada vez que você ouve uma fofoca, que você dá ouvido para alguém falando mal de outro alguém, você está tocando a sinfonia do diabo. Então, quando você ora e quando você se coloca na posição de filho de Deus, quando você simplesmente se coloca na posição de Deus, você começa a dar graças a Deus, você está tocando, está falando a mensagem que tem que ser dada. Então, aquilo que você fala é aquilo que você multiplica. Aquilo que você fala é aquilo que você pensa, aquilo que você ouve, é como você está desenhando o teu futuro. Então, muitas das coisas que vocês estão vivendo hoje é fruto daquilo que você tem alimentado durante muito tempo. Se você tem alimentado dentro de você medo, se você tem alimentado falta de esperança, falta de fé, a multiplicação e esse sentimento ele vai crescendo dentro de você, até parecer um espírito familiar. Ele é algo familiar na tua vida, ele é algo que está constante na tua vida, é algo que faz parte da tua história, e é isso que se torna um padrão emocional, tá? Olha só, o Vitor tá falando, o medo é bom quando é pouco, mas o medo exagerado trava e fecha as conquistas. Vitor, tem várias coisas sobre isso, tá? Eu nem gosto de entrar nisso, porque pra mim medo não vem de Deus, porque Deus nos fez fortes e corajosos. Deus, quando criou Adão e Eva, ele falou assim, ó, tá aqui pra vocês desfrutarem, multiplica, desfruta, vivam, governe. E quando a gente vai para esse âmbito, para mim, o medo ele não vem de Deus. Acredito que existe uma grande diferença entre ser cuidadoso, né, e o medo em si, a palavra medo em si. Eu não acredito que o medo seja bom. Eu acredito que você se precaver, você se antecipar, ser cuidadoso. Por exemplo, se eu sei que eu vou dirigir o carro dentro da velocidade permitida, estou sendo cuidadoso. Então eu preciso entender que existe um limite entre ser cuidadoso, se precaver a algumas situações, se antecipar e ao temer, tá? Eu não consigo ter medo, eu não consigo sentir medo. Então, eu quero que vocês realmente entendam que aquilo que você pensa, aquilo que você estimula, aquilo que você fala, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, é aquilo que literalmente acontece. Então o que nós precisamos entender? Nós somos aqui, que bonito esse risco aqui no céu, será que passou um avião aqui? Olha que bonito, parece que está dividido, né, certinho, olha só, esse monte aqui é lindo. E a lua continua aqui, tá? Vou mostrar pra vocês, olha lá ela, olha lá, tá vendo a lua? São 6h40 da manhã e a lua ainda tá no céu. Olha aí, tá fazendo parte do nosso despertar. E os passarinhos estão cantando por aqui. Tá tendo uma sinfonia linda aqui pra vocês. Olha isso, estão ouvindo? Vocês estão ouvindo aí? Então, quando a gente coloca nessa posição
de enfrentar. Cada vez que você enfrenta os seus medos, cada vez que você enfrenta, você está falando: eu acredito na fé positiva, eu não estou dando credibilidade para isso, tá? Quando eu olho para uma situação e eu coloco medo ali, simplesmente eu estou acreditando naquilo. Então, se alguém passou, se uma criancinha chegou e falou assim: eu vou bater em você, e eu olho e falo: eu não acredito em você, eu dou conta de segurar isso aqui, eu não estou acreditando naquilo ali, como é que eu vou temer aquilo ali? Agora, quando eu percebo alguém muito forte chegando e falando assim: eu vou fazer alguma coisa, eu posso sentir o quê? A certa insegurança naquele momento. Agora, eu vou desenvolver o medo que aquilo vai acontecer se eu acreditar naquela pessoa. Se eu acreditar que eu sou inferior, se eu acreditar que eu sou menor, se eu acreditar que eu não tenho a força para enfrentar aquela pessoa. Se eu só tenho medo, eu só desenvolvo medo quando eu olho para uma situação e eu penso que aquilo lá é maior que eu não dou conta de passar, que eu não dou conta de fazer, que aquilo lá é muito difícil para mim. Agora, quando eu olho para aquilo ali e falo: eu sou filha de Deus e eu enfrento qualquer situação, como eu estava na praia na semana passada, e aconteceu um episódio durante a live, nossa, você é muito corajosa. Veio um cara no meu rumo assim, correndo no Rio de Janeiro, né? Veio um cara correndo assim no meu rumo, e eu olhei para ele e falei assim, tipo: lascou, o que eu vou fazer agora? Meu pensamento já era na solução, né? Dei uma olhada ao redor, meu pensamento já era na solução. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu levei um susto, é diferente de você ter medo da situação. E eu olhei no olho dele, e quando eu olhei, simplesmente ele saiu, porque eu sei o poder que está em mim. Eu sei quem eu sou filha, eu sou filha do dono. E é isso que nós precisamos entender, que quando eu me coloco na posição de filha do dono, quando eu abasteço essa minha fé decidida em quem eu sou, quando eu consigo olhar para tudo isso que tem saído da minha boca, que eu tenho enfatizado, que eu tenho desenvolvido, que eu tenho falado, que eu tenho aumentado, que eu tenho feito, é quando eu começo a entender. É quando eu começo a entender a diferença entre enfrentar e você desistir e você recuar. Então, independente de qualquer situação, aquilo que você fala, aquilo que você vivencia, aquilo que você estimula dentro de você, é o que você desenha o teu futuro. Então, entende uma coisa: o medo, a insegurança é a fé no Deus errado. Entenda isso. Quando você estimula o medo e a insegurança, é a fé no Deus errado. E eu fico pensando nessa passagem, né? Que está acontecendo tudo isso e que Jesus olha para aquelas pessoas que largaram tudo. Pensa, aquelas pessoas largaram tudo, os discípulos largaram tudo o que tinham para seguir Jesus. E aí, naquele momento, para tudo que Jesus ia fazer, ele chamava os mesmos. Ele chamava os 3 preferidos, né? Que a gente brinca que eram os 3 preferidos. Ele chamava ali os 3 para poder ir com ele, para ver a transfiguração, para poder ir lá fazer um milagre, para poder fazer as coisas. Quando ele chega de volta, aqueles 9 discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquela criança. Eu fico pensando o que os 3 falaram. De certo, olhava e falava assim: por isso que não foi chamado, por isso que não foi escolhido para poder ir lá com a gente. Eu acho que devia rolar essas coisas entre os discípulos, gente. Olha, eu acredito, eu acho que Jesus passou as dele também. E aí, quando a gente olha, a gente entende. Quando a gente olha, a gente entende que Jesus olhou para eles com firmeza e falou assim: como tem pequenez na sua fé, como vocês não persistem naquilo que precisa. Eu fico pensando a chamada que Jesus deu neles naquele momento. Ou seja, vocês não estão sabendo quem vocês são, homens de pouca fé. E quando a gente vai entender a fundo o que significa essa palavra pequenez, que significa se prever, nada mais do que o significado do que parar de lutar. Ou seja, cada vez que você para de lutar, você está desistindo. Se você não continua lutando. E o que é essa luta? Gente, é perseverança, é você simplesmente olhar para aquilo que você precisa fazer e você desenvolver as técnicas, as habilidades daquilo que você precisa fazer. É olhar para o lado positivo da situação, é sentir livre, é ter essa liberdade para olhar e falar assim: olha, eu vou continuar por aqui, eu não vou desistir
daquilo que eu tenho no meu coração, eu não vou desanimar. Uma das coisas que mais se fala na Bíblia é não desanimem, não parem, não desanimem, seja forte, corajoso, não desanimem. E aí quando eu desanimo, quando eu abasteço esse desânimo, quando eu deixo esse desânimo ser maior do que qualquer coisa, eu estou simplesmente entregando aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho que ser para o inimigo fazer a festa. Então a fé que eu tenho que alimentar é a fé em Deus e não a fé naquilo que não vem. Lá em Provérbios 18, 21 fala que a morte e a vida está no poder da língua. Ou seja, o que sai da tua boca, aquilo que você fala, tanto tem poder para dar vida à tua casa, tanto tem poder para trazer morte para tua casa. E quando a gente fala de morte, não estou falando no sentido da palavra só de você matar alguém fisicamente. Eu estou falando de você matar esperança, matar sonho, matar promessas de Deus, matar milagres, matar saúde, matar alegria, matar tantas coisas que vocês desejam tanto. E vocês mesmo acabam matando sozinhos, sem perceber, porque simplesmente não entendem o que Deus te criou, para que Deus te criou. Quando eu entendo que a morte e a vida está no poder da minha língua, anota isso, Provérbios 18, 21. Os passarinhos estão no 12 aqui, gente, vocês não estão entendendo não. Eles estão um monte de arara. Que lindas. Quando... o pessoal tá falando que lugar lindo. Aqui é o monte, tá? A gente, quando começou as lives, a gente vinha aqui todos os dias. Olha que lugar lindo. Só que, infelizmente, por conta do... Aqui tá tendo uma construção. Aqui é onde eu moro, tá? Infelizmente, por conta do clima agora, 6 horas da manhã, tá escuro. Vocês viram quem chegou aí às 6, tava super escuro, super escuro, super escuro. E aí vai caindo o dia aí no decorrer do dia, o som da natureza, tá? Então, vamos compartilhar a live para mais pessoas. A gente tem 12 minutinhos ainda. E vocês podem compartilhar com mais pessoas. Vou colocar uma música aqui para vocês. Aqui, acho que agora vai. Não tá querendo tocar essa? Tá bom. Compartilha a live aí, vai encaminhando para mais pessoas. E eu quero que você, no dia de hoje, você simplesmente, antes de cada vez que você for abrir a tua boca, você pare para pensar se você está liberando ali palavras de vida ou palavras de morte. Se o que você está alimentando dentro de você, dentro dos seus pensamentos, é a esperança e a fé, ou você está simplesmente colocando ali a fé equivocada, ou seja, a fé negativa. Se naquela palavra você está edificando, qual Deus você está edificando através da sua palavra? O maligno, que se considera algo terrível na nossa vida, a gente considera algo terrível, mas tem pessoas que estão colocando ele como Deus dentro das suas casas, através daquilo que falam, através daquilo que pensam, através daquilo, porque quando você serve a alguém, a algo, você está colocando aquilo como Deus. Então, quando você serve e age para o maligno, você está tendo ele como Deus da tua vida. Então, eu sei que isso é muito pesado, é muito grave e é muito forte o que eu estou falando para vocês. Mas que vocês possam, de todo o coração, parar para refletir qual a vida você tem levado, qual a vida você tem tomado e a qual Deus você tem servido. A qual Deus você tem levado, a qual Deus você tem deixado entrar e agir na tua vida. A qual Deus você tem feito algo diferente, a qual Deus você tem dado ouvido. Porque dentro da boca, dentro da tua língua, sai
palavra de vida e de morte. Ou seja, a morte e a vida está no poder da tua língua. A morte e a vida está no poder da tua língua. O que você tem falado, o que você tem deixado e o que você tem permitido entrar aqui, ó, pelo teu ouvido.